Verso de número 13. Conheço o lugar em que habitas. Nessa introdução, Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo: eu conhecer é ter ciência, é ter informação, é ter a faculdade psicológica informada concernente a alguma coisa. Então eu quero que você entenda antes de pregar que essa noite Deus te conhece. Não tem para onde correr, Ele sabe quem você é. Não adianta tentar disfarçar, Ele sabe quem você é, Ele te conhece. Conheço o lugar em que habitas, que é onde está o trono de Satanás. Trono aqui quer dizer império. Satanás, ele instaurou um trono ali naquela região de Pérgamo, e ele atuava com muita força, com a liberdade muito grande. E o Senhor vai tecer um elogio para a igreja de Pérgamo dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservaste o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto onde está Satanás. Ele diz: mesmo você sabendo da realidade de Antipas, igreja de Pérgamo, vocês não negaram o meu nome. Mesmo sabendo que Antipas foi morto aí onde vocês estão, vocês não negaram o meu nome, conservaram a fé. Este é o elogio para a igreja de Pérgamo. Agora, qual que é o tratado de Deus com Pérgamo no desenrolar dessa carta? Olha o que o Espírito Santo me iluminou para poder dissertar aqui essa noite. Verso de número 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservaste o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí alguns que sustentam a doutrina, ou a doutrina de Balaão. Ele olha para a igreja de Pérgamo e diz: eu sei que você conservou a palavra, que não negou meu nome, mas eu tenho contra ti algumas coisas, porque tem aí. Então o que Deus tem contra, não é diretamente contra a igreja de Pérgamo. O sentimento de Deus não é contra diretamente a igreja de Pérgamo, mas sim contra o comportamento que a igreja de Pérgamo teve, no sentido de ser omissa, porque a igreja de Pérgamo, ela conservou dentro dela alguns que tinham a doutrina de Balaão. Olhe bem. Então o negócio de Deus não era contra a igreja de Pérgamo no sentido direto, mas no sentido indireto. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo, ela não reprovou aqueles que tinham o costume da doutrina de Balaão. É mais ou menos assim: você não anda nu, mas você não reprova quem anda. Você não se maqueia, mas você aplaude quem se maqueia. Você não faz coisa errada, mas você faz vista grossa para quem faz coisa errada. É mais ou menos assim: você é complacente com o pecado. É mais ou menos assim: você não está no ato pecaminoso, mas você finge que não vê o ato pecaminoso para poder não ferir aquela pessoa. Agora, antes de pregar aqui essa noite, irmão, sinônimo de amor não é omitir o pecado de ninguém, porque quem ama fala a verdade, porque quem ama mostra o céu, porque quem ama quer que a pessoa seja liberta. Então entenda algo essa noite: eu estou passando por uma das fases mais difíceis da minha vida, porque eu vejo às vezes os pregadores pregando pelo Brasil, e às vezes não tem coragem de falar com a gente, Oreste, não tem coragem de ligar e falar com a gente, mas diz: pastor Juarez bate nos companheiros de tribuna, pastor Juarez bate em pregador. Então ouça, você que está ligado nas redes sociais, alguém diz: ele bate em companheiro.
companheiro. Eu quero que você entenda, eu não tenho companheiro que está em adultério, eu não tenho companheiro que está em prostituição, eu não tenho companheiro que vende a palavra. Meu companheiro é quem anda debaixo da vontade de Deus. Eu quero que você entenda algo aqui essa noite. O nosso compromisso é com os céus, o nosso compromisso é com a eternidade. Eu quero que você entenda algo aqui essa noite. Eu não tenho que fazer vista grossa porque alguém tem uma credencial. Eu não tenho que fazer vista grossa porque alguém é empresário. Eu não tenho que fazer vista grossa porque alguém tem carro importado. Eu quero que você entenda, os céus é para santo, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Complacente na macalava xerga andará sai lerimica laraça larasi calaramanda andará calaraço leri anda calaraço rimicanda derimicalaço alaramando calaracerga. Complacente, alguém que não reprova alguém porque tem medo de ferir esse alguém. Talvez a senhora não reprova ela para não feri-la, mas ela não entra no céu porque a senhora não a reprovou. Talvez o senhor não reprova ele para não feri-lo, mas ele não entra no céu porque o senhor não reprovou. Vem comigo, por favor, que eu vou te explicar o que o Senhor está dizendo para a igreja de Pérgamo. Verso de número 14 do livro do Apocalipse, no capítulo de número 2. Tenho todavia contra ti, aleluia, algumas coisas, pois tem aí, ele diz, está aí, está no meio, ele diz, está aí dentro da igreja de Pérgamo. Tenho contra ti que está aí no meio. E você sabe que está aí, igreja de Pérgamo, mas você não teve coragem de reprovar, para não perder essa pessoa. Tenho todavia contra ti algumas coisas, vem comigo, pois tem aí os que sustentam, está no plural, não está no singular. Ele diz, tem aí os que sustentam. Já viu? Alguém que está dentro da igreja, mas que sustenta uma outra doutrina que não é da igreja. Você está brincando comigo? Ainda bem que o meu dia são os dois primeiros, que hoje nós vamos jogar água e depois o outro vem e coloca fogo. Meu ministério é de jogar água, é de lavar. Olha o que o Senhor diz, tem aí os que sustentam. Sabe, aquele pessoal que está dentro da igreja, mas que é oposição à liderança. Sabe aqueles que estão dentro da igreja, mas que são donos do seu nariz. Sabe aqueles que estão dentro da igreja, mas não querem dar satisfação. Sabe aqueles que estão dentro da igreja, que querem fazer da igreja work service, prestadora de serviço, que está na igreja como funcionário, mas não é adorador, que está na igreja como funcionário, mas não é crente. Sabe aqueles que estão na igreja, que são servos, mas não são filhos, porque uma coisa é servir e outra coisa é ser filho, meu amado. Uma coisa é pregar e outra coisa é saber que vai subir no arrebatamento. Uma coisa é cantar e outra coisa é saber que vai morar na glória. Uma coisa é pastorear e outra coisa é saber que vai ouvir o alarido da trombeta. Então, prestar serviço
é diferente de ser filho. Nabucodonosor prestou serviço para Deus. O Senhor disse: meu servo Nabucodonosor, work service, prestou serviço. Então, mais que prestar serviço, nós temos que prestar culto a Deus e ter a consciência de que o arrebatamento é uma realidade que vai acontecer a qualquer instante. Aleluia. Vamos lá. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tem aí, ele diz: tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Eu já vou chegar nessa questão de Balaão, mas eu acho interessante que ele diz: tem aí aqueles que quando vêm pregar no Mato Grosso, se vestem como obreiro do Mato Grosso, mas quando sai daqui para fora, tem aí aqueles que cantam para poder cantar aqui, tira a maquiagem, mas quando você vai nas redes sociais, tá igual uma árvore de Natal, igual patati e patatá. Tem aí, tá lotado. Tem aí aqueles que quando saem de férias está na praia. Tem aí aqueles que muitas vezes está de gravata e de vez em quando está sem camisa. Tem. É isso que ele está dizendo, tem aí. Está. Eu sei que não é culto de ensino, irmão, mas eu estou muito feliz pela oportunidade. Estou grato, pastor Sebastião, está cooperando aqui com o senhor. Deus abençoe, viu? Prazer muito grande para mim, é uma honra muito grande. Estou muito feliz de estar cooperando aqui essa noite. Vamos lá, vem comigo, por favor. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Agora, quem é Balaão? E por que ele faz menção de Balaão para a igreja de Pérgamo? Eu quero que você entenda que Balaão, ele era profeta, aprovado por Deus. E ele negociou seu ministério com Balaque, porque Balaque lhe ofereceu uma quantia interessante. E qual foi a proposta de Balaque para Balaão? Eu te dou um cachê e você vai lá e amaldiçoa Israel. E Balaque, quando viu o dinheiro, ele aceitou a proposta e pegou a sua jumenta e decidiu ir sentido a montanha para poder amaldiçoar Israel. E a Bíblia diz que quando Balaão monta na sua jumenta e quando ele chega no caminho para a montanha, a Bíblia diz que a jumenta, ela foi para o lado do vinhateiro. O pé de Balaão passou no vinhateiro. Balaão chiou o pé, bateu na jumenta, espancou a jumenta andou um pouco mais à frente, a jumenta visualizou um anjo, com a espada desembainhada na mão, a jumenta travou, Balaão bateu na jumenta, espancou a jumenta, chutou a jumenta. Balaão era um obreiro neopentecostal, Balaão era um obreiro capitalista, Balaão era um obreiro do envelope, Balaão era um obreiro da água ungida, do copo d'água da vitória. Balaão era um obreiro comprometido com dinheiro, e Balaão então ficou travado em cima da jumenta, espancando a jumentinha. Fica com medo? Não, eu prego assim porque eu não tenho patrimônios, porque os pregadores do Brasil não pregam mais a verdade, porque quer defender sua empresa, quer defender a política, porque se comprometeram com essa terra e os pregadores não podem mais falar, porque senão é processado e perde tudo que tem. Eu quero que você entenda, eu só tenho a minha esposa e 2 meninos, eu não tenho nada para perder, a minha morada é na glória, então vou pregar o que Deus manda, como Ele manda, da forma que Ele manda. Não tenha medo por mim, eu sei onde eu vou morar, irmão. Eu não gosto da terra. Fique tranquilo, o Senhor está no controle, é o dono da igreja.
Balaão estava comprometido com dinheiro. Um obreiro vendido, capitalista, materialista. E agora Balaão bate na jumenta. A jumenta conseguiu ver o anjo com a espada, mas Balaão não viu. Sabe por quê? Porque o dinheiro cega. Porque o dinheiro rouba a revelação. Porque o dinheiro na mão quando o obreiro ama o dinheiro, ele perde a profecia, perde a língua estranha, perde os dons espirituais, ele perde a família, ele perde a honra, ele perde a moral. Porque o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E vai engolindo essa verdade. Balaão não conseguiu ver o anjo com a espada, mas a jumenta viu. Balaão chutou a jumenta, desceu da jumenta, puxou a jumenta, meteu o pé na jumenta. A jumenta olhou para Balaão e ele disse: por que me bate? Por que me espanca, Balaão? Eu sou a tua jumenta desde a tua infância. A jumenta falou com Balaão, mas ele estava tão interessado no dinheiro que ele não conseguiu entender que a jumenta estava falando com ele para ele mudar de caminho. Balaão persistiu e insistiu até o primeiro monte. Vendeu a sua boca, negociou o seu ministério, negociou sua chamada. Essa visão capitalista, materialista, essa cosmovisão teísta, terrena, onde o dinheiro é o carro-chefe, o mercado da fé, o mercado gospel. A igreja brasileira precisa passar por uma reforma. Quando eu digo a igreja brasileira, não digo a Assembleia de Deus. O Brasil precisa despertar para a realidade que está ocorrendo nesta nação. O evangelho no Brasil está sendo mercantinhado. O evangelho no Brasil está sendo banalizado. O evangelho no Brasil está sendo enxotado. Mas o Senhor está levantando uma geração forte, uma geração que vai orar, que vai clamar, irmão. Já vou pregar, vamos lá. Balaão estava completamente seduzido pelo dinheiro, completamente preso. E Balaão então decidiu subir no monte para poder amaldiçoar. Vem comigo. Obrigado pelo som. Quando Balaão sobe na primeira montanha, Balaque com ele, Balaão estende a mão. E quando ele vai dizer, eu te amaldiçoo, ele diz, eu te abençoo. Balaque olha para Balaão e diz, eu te paguei para amaldiçoar. Por que você está abençoando? Balaão diz, eu vou tentar de novo. Vai na segunda montanha. Balaão bate o pé, bate a mão, levanta a mão. E quando ele vai dizer, eu te amaldiçoo, ele diz que o Senhor te abençoe. Aleluia. Balaque olha para Balaão e diz, se você não amaldiçoar, não vai levar o cachê. Olha bem. Ó Jesus de Nazaré, dá vitória para o teu servo. Balaão subiu na terceira montanha, levantou sua mão, e quando ele foi dizer, eu te amaldiçoo, só que antes de Balaão, Deus tinha levantado Moisés. Olha bem, e existe uma hierarquia espiritual. Olhe para cá, só para você entender, Balaão está aqui, e Moisés está aqui. Balaão ouve Deus e fala com o povo. Moisés subiu no monte e recebeu as tábuas da mão de Deus. Balaão é profeta, ungido, e recebe o poder de Deus por imposição de mãos. Moisés viu a sarça pegando fogo e o fogo não consumia, e Deus falou com Moisés. Está entendendo? Moisés está um nível acima. Fecha o teu olho porque eu vou pregar. Você não é igual. Respeita a autoridade que está sobre a tua vida.
Você não é igual, eu não sou igual. Não adianta, cada um tem uma trajetória diante de Deus, cada um tem uma chamada, cada um tem uma intimidade com Deus, amado. A Bíblia diz que enquanto viveu Moisés, Josué em tudo lhe serviu. Sabe o que a Bíblia diz? Josué não atropelou Moisés. Josué temeu a Deus e obedeceu a Moisés enquanto Moisés viveu. Sabe por quê? Porque a obediência é o segredo para o sucesso ministerial. A obediência é o segredo para o sucesso ministerial. Tem pessoas que estão dividindo no nosso meio, que estão conosco, mas estão dividindo. O Senhor nunca me viu vir aqui pregar num outro ministério. Me ligam para me pregar em algum trabalho, eu ligo o pastor Silas e digo, eu posso? Posso ir, pastor Silas? Hoje eu já liguei para ele hoje. Ele disse, Moreno, ele me chama de Moreno, pregue, deixa Deus te usar. Falei, amém, pastor. Hierarquia espiritual, querido. Hierarquia espiritual, vem comigo. Moisés já tinha levantado as mãos, segundo a ordem de Deus. Números capítulo 6, verso de número 23, Moisés disse, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Moisés tinha abençoado o povo. E agora Balaão vai tentar pela terceira vez amaldiçoar o povo. E quando Balaão tenta amaldiçoar pela terceira vez, a Bíblia diz que Balaão abre a boca e diz, como pode alguém amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia. Aí Balaque olha para Balaão, Orestes, e começa a criar um diálogo com Balaão. E Balaque diz, por que você não conseguia amaldiçoar? E Balaão agora vai explicar para Balaque. Eu imagino Balaão dizendo para Balaque, como é que eu posso amaldiçoar esse povo? Não tem jeito. Sabe quem é esse povo, Balaque? E Balaque de boca aberta olhando. E Balaão diz, esse povo aí é descendente de Abraão. Sabe quem é Abraão? Abraão, aquele homem que Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra a qual te mostrarei. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José e os seus irmãos que lhe invejaram. Esse José, que é o quarto na árvore genealógica abraâmica, sabe quem ele é, Balaque? E Balaque diz para Balaão, quem é José? E Balaão diz para Balaque, José é aquele que foi vendido para dentro do Egito, através dos canteiros que passaram quando José estava dentro da cisterna. Sabe quem é esse José, Balaque? Esse José foi trabalhar na casa de Potifar. Esse José estava no Egito, mas o Egito não estava dentro dele. Sabe quem é esse José, Balaque? Esse José, na casa de Potifar, ele foi assediado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar deu uma descolorida no cabelo, colocou uma roupa sensual, um salto maior. A mulher de Potifar entrou cascavelando diante de José. Só que obreiro que tem chamada não perde tempo com rabo de saia. Obreiro que tem chamada não perde tempo com gambiarra. Obreiro que tem chamada é diferente. José olhou para a mulher de Potifar e falou, o meu negócio não é com pombagira, o meu negócio é com o céu, é com a eternidade, é com Deus. Vem comigo, por favor. A mulher de Potifar olhou para José e viu que José não cedeu. A Bíblia diz que ela pegou a túnica do menino e ele fugiu. E acusou José de algo que ele não cometeu. A calúnia não vai muito longe. Suporte essa prova, ela vai passar. José foi parar no cárcere porque decidiu não adulterar. Foi preso porque não adulterou. José foi preso porque não pecou.
Olha que coisa maravilhosa, sofrer porque não vendeu o evangelho, sofrer porque pregou doutrina, sofrer porque leu a Bíblia, sofrer porque frequentou a escola dominical, sofrer porque não traiu a mulher. Isso é bom demais. Dentro do cárcere, José recebeu excelência. Já vou pregar. José sobressaiu. E Balaão começa a contar para Balaque. Esse José interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, e foi esquecido. Porque às vezes você faz o bem para alguém, e esse alguém esquece. Mas Deus não esquece do bem que você faz. Aleluia. Aleluia. Amassura. Leramanda calarabacel. Aleluia. Aleluia. Passou-se o tempo, Faraó sonhou um sonho, com 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, e 7 espigas vazias engolindo 7 espigas cheias. Alguém contou para Faraó que o Espírito de Deus era sobre José. José interpretou o sonho de Faraó. Isso tudo eu imagino Balaão contando para Balaque. E Balaão diz para Balaque: esse José que interpretou o sonho de Faraó tornou-se governador. A fome veio sobre a terra. Os irmãos de José foram para o Egito. José se revelou ser aquele que foi traído e não vingou dos seus irmãos. Deu pão, sustentou. Os hebreus desceram para o Egito. A descendência abraâmica começou a proliferar dentro do Egito, para cumprir o que Deus disse para Abraão, que a descendência dele seria levada para o cativeiro. Ficaria 4 gerações do cativeiro, mas depois sairia com o braço forte do Senhor. A Bíblia diz que o 4º faraó não sabia da benevolência que José havia produzido. E a palavra do Senhor diz que o 4º faraó deu uma ordem dizendo: quando as crianças hebreias nascerem, se for menino mata, mas se for menina deixa viver. E a Bíblia diz que uma mulher deu à luz a uma criança, e achou a criança formosa aos seus olhos, e a deteve por 3 meses, e não podemos mais guardar. Calafetou um cesto com betume e pinche, e colocou a criança dentro do cesto, entre os arbustos na beira do rio, onde a filha de Faraó ia banhar. E a filha de Faraó viu o choro da criança, pegou a criança do cesto e disse: o nome desse menino será Moisés, porque tirado foi das águas. E Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó, com toda a cultura egípcia sendo hebreu. Olhe para cá, Moisés tinha sandália de egípcio, mas os passos de hebreu. Moisés tinha couraça do Egito, mas o coração de hebreu. Moisés tinha tiara de egípcio, mas a mente de hebreu. Moisés tinha escudo de egípcio, mas o Deus dos hebreus. Passaram-se 40 anos, 4 décadas, porque tem gente que não quer esperar o tempo de Deus, tem gente que quer antecipar. Então, se não chegou ainda, é porque não deu tempo de Deus, a hora de Deus. Espera mais um pouco, Deus não te esqueceu, Ele é soberano. Vamos lá. Passaram-se 4 gerações, ou 40 anos. Quando findaram 40 anos, Moisés está na sacada do palácio, e Moisés vê um hebreu brigando com um egípcio. Moisés vai apartar a briga do hebreu com o egípcio. Quem lembra? Moisés feriu o egípcio e enterrou na areia. A Bíblia diz que Moisés no outro dia viu 2 hebreus brigando. E quando Moisés foi apartar a briga dos hebreus, a Bíblia diz que o hebreu disse para Moisés: quem te levantou como autoridade? E quem te instituiu como nosso libertador? Por causa disso Moisés fugiu para a terra de Mídian. Na terra de Mídian Moisés encontrou Zípora. Zípora é filha de Jetro. Jetro quer dizer Reuel. Reuel quer dizer amigo de Deus. A Bíblia diz que Zípora tirava a água, e os homens entornavam a água de Zípora. E Moisés então defendeu Zípora, e Jetro mandou Zípora buscar Moisés. Moisés casou-se com Zípora, e a Bíblia diz que Moisés teve 2 filhos, um chamado Gerson. Passaram-se mais 40 anos. Moisés já estava no findar da sua vida pela ótica humana. Só que Deus, quando tem projeto, Deus não quer saber se o seu cabelo é branco ou se o seu cabelo é preto, se a sua pele está esticada ou se a sua pele está enrugada.
porque o compromisso de Deus não é com carinha bonita, o compromisso de Deus não é com cabelinho lisado, o compromisso de Deus não é com sobrancelha feita, o compromisso de Deus é com o homem comprometido com a sua palavra, com a verdade. Deus não está procurando popstar, Deus está procurando obreiro aprovado. Até amanhã eu prego. Vamos lá. Estou pregando para uma geração de obreiros, porque antes no Brasil, né? Aqui no Mato Grosso ainda tá segurando. Glória a Deus. O termômetro aqui é diferente, moça. É diferente. Até para o pregador entrar aqui é diferente. E quem dera se o Brasil todo tivesse um crivo, porque a gente ia ter menos adúltero pregando a palavra nos nossos púlpitos. Nós estamos vivendo uma época, alguns anos atrás, a Assembleia de Deus no Brasil, quando a mulher fazia a sobrancelha, ela não podia tomar ceia, porque ela tirou a sobrancelha. Quem lembra disso? Se a irmã raspasse a perna, se ela cortasse a ponta do cabelo, aqui no Mato Grosso ainda sustenta, apesar que tem umas que... Você achou que eu não ia falar, né, perigosa? Eu temo a Ele. Eu me encurvo diante dele. Eu me endobro diante dele. Na macalassúria. Foi ele quem me batizou com o Espírito Santo. Foi ele que me viu pregando para as bananeiras em Sabará. Foi ele que me viu lendo a Bíblia nas madrugadas, com a lamparina acesa e dizendo: me batiza com o Espírito Santo e me leva para pregar a palavra. Foi ele! Meu pai não admitia a Bíblia em casa. Meu pai não admitia, meu pai não aceitava crente. Eu não sou filho de obreiro. Quem me dera. E o mineiro é inciso. O mineiro quando ele é crente, ele é crente. E quando ele não é, ele não é. Você não tem noção de que é um estado embasado na idolatria, como é o estado de Minas, é a cidade que eu moro. E Jesus me visitou uma madrugada lá em Sabará e disse: eu te quero na obra. Aleluia. Aleluia. Então, alguns anos atrás, quando uma mulher assembleana, aqui agora estou pregando para assembleana, quando ela cortava o cabelo, ela estava em disciplina. Quando ela fazia a sobrancelha, ela era mal. Não vai tomar ceia. Quando ela pintava o cabelo de vermelho, amarelo, lilás, esfogueado, a casa vai cair. Manacalassúria. Yamahasia, Lurimika, Siamaha, Shamima, Nemika Fasua, Rebiaco. Quando ela fazia alguma coisa assim, a gente dizia: está reprovado. Irmã. Aí as irmãs a gente trazia no corretivo. Agora sabe o que está acontecendo? Os irmãos estão fazendo a unha. Os irmãos estão fazendo sobrancelha. Pregador de sobrancelha quadradinha.
Pregador com a unha feitinha no cantinho. Pastor que está com a mão na água quente, a mão na água fria, tirando cutícula. Pastor que está fazendo a unha do pé. Obreiro que está relaxando o cabelo. Olha, da minha cor o cabelo é liso, irmão. O nariz é igual ao meu, o cabelo é liso. E eu digo, tem alguma coisa errada. Se a irmã mexesse no cabelo dela, estava em disciplina. E agora os pregadores do Brasil estão com o cabelo relaxado na tribuna. E eu digo, Deus mudou? Deus não mudou. Deus não mudou, Deus não mudou. Só que se você olhar a igreja do Brasil hoje e a igreja do Brasil antes e colocar na balança, você vê que os milagres foram embora, o batismo com o Espírito Santo está indo embora, a língua estranha está sumindo, a profecia está acabando. Eu quero que você entenda, naquela época que nada podia e o povo obedecia, criança de 6 anos falava em língua, profetizava, paralítico andava, cego enxergava, porque a glória de Deus entrava na casa. Jesus. Aquela época que o obreiro casava, e casava dizendo, eu casei para ficar casado até a morte. Tenho todavia contra ti algumas coisas, que tem uns que sustentam a doutrina de Balaão. Agora Moisés casou-se com Zípora, e tem Gerso como filho, voltando à história. Balaão está contando para Balaque o histórico do povo. Balaão diz, por isso que não dá para amaldiçoar. E Balaque diz, conta mais, Balaão, quem é esse povo? Que a maldição não pega nesse. E Balaão diz, esse Moisés estava cuidando dos gados de Jetro. Quando Moisés cuidava dos gados de Jetro, uma sarça foi envolvida pelo fogo, e o fogo não consumia a sarça. E quando Moisés aproximou, uma voz disse, tira a sandália do teu pé, porque a terra que está pisando é santa, aleluia. Moisés tirou a sandália do pé e aproximou, e a voz disse, Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, desce no Egito para poder libertar Israel. E Moisés disse, Senhor, eu sou pesado de palavra. Deus disse, leva o obreiro Arão contigo, leva o cooperador Arão. E Arão agora vai com Moisés. E quando Moisés desce para dentro do Egito, a mão de Deus vai com Moisés. E Deus autoriza 10 pragas por intermédio de Moisés. E eu imagino Balaão contando para Balaque. E Balaque com o olho arregalado ouvindo Balaão. E Balaão disse para Balaque, Balaque, esse povo aí que a gente está tentando amaldiçoar, quando Moisés chegou no Egito, por causa desse povo, a Bíblia diz que Deus mandou treva sobre o Egito, e veio treva. Deus transformou água em sangue. Deus mandou rã sobre o Egito. Deus fez chover piolho. Deus fez chover pedra. E a última praga que Deus mandou sobre o Egito, quando o coração de Faraó endurecia e aquebrantava, foi a morte dos primogênitos. E quando Deus mandou a última praga, a morte dos primogênitos, Deus deu uma ordem para os hebreus que estavam dentro do Egito, Balaque. E Balaque falou, qual foi a ordem, Balaão? E Balaão disse, a ordem foi a seguinte, Deus mandou o sacerdote da casa matar um cordeiro, colocar o sangue do cordeiro na bacia de cobre, e molhar o sangue na esponja, e à meia-noite passar o sangue na verga da porta, e à meia-noite comer o cordeiro assado, e comer tudo que era do cordeiro, com a mochila nas costas, a sandália no pé, o cajado na mão, porque à meia-noite o anjo da morte ia descer, e a casa que não tinha marca do sangue do cordeiro, ia morrer o primogênito boi, o primogênito filho, a primogênita ovelha, a primogênita filha, tudo que era primogênito ia morrer na casa, mas a casa que tinha a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não entraria, e essa seria a Páscoa de Israel. Israel saiu, aleluia, na Macalava Xandaraia. Vem comigo, por favor. Eu imagino Balaão dizendo para Balaque, esse povo saiu de dentro do Egito,
à meia-noite, esse povo chegou diante do mar, e Moisés deu um passo segundo a ordem de Deus. O mar abriu, e esse povo passou a pé seco, aleluia, atravessou para o outro lado. Quando o faraó veio com seus carros e cavalos, e Balaão assustado ouvindo, Balaque disse para Balaão: Balaque, quando esse povo atravessou, e quando Moisés veio com seus carros e cavalos, Deus fechou o mar, Israel passou do outro lado. Eu imagino Balaque olhando para Balaão e dizendo: conta mais. E Balaão disse: vou te contar o que aconteceu com esse povo. Quando esse povo caminhava no deserto 40 anos, a sandália crescia no pé das crianças, aleluia. Fecha o teu olho, por favor. A sandália crescia no pé das crianças, porque quem cuida da sua criança é Deus, viu? Quem cuida de você é Deus, tá? Não tenha medo não, porque quem cuida de você é Deus. Quem trata de você é Deus, tá? Fala a verdade, prega a verdade, anuncia a verdade, porque quem coloca pão na tua mesa é Deus. Amassuraianda, Lerianda, Malaraço, Andaramaço, Laramanda, Ando Calaraci, Lerimicando, Las, Erimica, Lamandarama. Eu sou teu Deus, Alaramanda, Lerimicandaramas. Eu trabalho em teu favor, Alaramanda, Alaracalamandaramaci. Eu conheço o maquinar dos homens, Alaramassurimicandará. Eu conserto e trabalho nos caminhos em teu favor. Alaraço, laramandaraia. Se preciso for, faço homens descer a sepultura por tua causa. Alaramanda, calaracera. Quem toca em ti, toca na menina dos meus olhos. Alaracandamana, calavaxerga. Já tenho tu dito que sou teu Deus. Alaraçuramandaraia. Esta obra é santa. Alaramanda, calamandaravaxandaraia. Uramanda, candadada, candarama. Uramanda, dada, candarama, súria. Udaya, daya, daya, da, comandada. Ademina, mando, dada, candaraia. O dono da casa tá aqui. Uramando, da, candudada. Adeia, mico. Assominai. Eu passo em revista. Eu trabalho entre os homens que contigo estão. Alabacanda, manda, candaraia. Eu visito em sonhos. Eu perturbo no particular aqueles que demandam contra ti, que querem sair daquilo que eu, Senhor, impetrei como norma e como ordem. Eu os trarei com o meu anzol e te provarei que eu sou Deus. Saia, cheia, cana, uraiana, iassa, Nibia, Sica, de Neme Cavassua, Rayana Cavassua. Venho como resposta para ti esta noite. Eme Cante Ravasserga. Venho tu confirmar o que já tenho tu dito outrora. Lamanda Ashiakama Ravassel. Não adianta o homem tramar no oculto. Não adianta o homem preparar no escondido. Porque eu movo cadeira. Eu mudo o homem, eu mudo direção, eu exalto, eu abato, eu levanto, eu humilho, eu sou Deus, tudo vejo, tudo contemplo, agindo eu, quem impedirá? Ando, assim me cando, santidade, ando me cande, santidade, ando me cando na banda, santidade, uramando, assim que me bicando, santidade, inocência, pureza, santidade, inocência, pureza, santidade, inocência, pureza.